virou o canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí o primeiro girão de notícias do dia com bastante informação. O meia Bruno Nazário já chegou no Rio de Janeiro, treinou no CT, realizou exames médicos. Tá faltando apenas aí o anúncio oficial por parte do Vasco da Gama. Matheus Barbosa, situação caminhou, inclusive tem uma novidade, ele não deve vir mais por empréstimo, ele deve estar rescindindo o contrato dele, segundo apurou o companheiro Vene Casagrande, e deve vir para o Vasco aí já em definitivo, com a possibilidade de ser um contrato até maior do que uma temporada. E novidades aí sobre a SAF, pré-SAF. O Globoesporte.com apurou com exclusividade alguns detalhes dessa reunião. Eu vou trazer para vocês detalhes importantes. Eu vou chamar a vinheta e após a vinheta você vai ouvir aqui essas e outras informações. Agora que a vinheta já rodou, vou pedir para tu deixar aquele like marotaço aí que ajuda a gente bastante na divulgação do vídeo. Se tu for novo por aqui, não esquece de se inscrever e também, claro, ativar o sininho das notificações. Beleza? Bom, tem bastante informação para trazer para vocês. Vamos atualizar primeiro a situação da Copinha. O Vasco joga hoje às 5h15 da tarde. A partida terá transmissão pelo Sport TV. O Vasco joga contra o SCA Brasil para poder definir quem será o líder do grupo. O SCA Brasil tem 4 pontos na competição e o Vasco tem 6. Empatando, o Vasco já é o líder do grupo 24. Lembrando que o Vasco já está classificado. Inclusive o Vasco deve fazer algumas mexidas e colocar os jogadores mais novos aí com idade mais de sub-15 para poder jogar, para dar mais rodagem para esses meninos jovens e o treinador Igor Guerra observar um pouco mais esses jogadores. Espero que o Ryan esteja em campo hoje, aquele centroavante de 15 anos que fez um gol na estreia do Vasco na Copinha, que eu queria ver ele um pouco mais de perto. Então, o time vai estar mais mesclado e um pouco mais mexido. O Vasco já sabe os seus adversários possíveis, dependendo dele ser primeiro ou segundo colocado no grupo. Se o Vasco for o primeiro colocado do grupo, o Vasco vai enfrentar a equipe do Joinville de Santa Catarina. Se o Vasco for o segundo colocado do grupo, a gente vai enfrentar o Audax de São Paulo. Beleza? Desejo boa sorte aos nossos crias da base aí. Lembrando que agora está completando aí 30 anos do título do Vasco da Copinha. Vamos aí, molecada, rumo ao bicampeonato da Taça São Paulo. Beleza? E bom, vamos falar agora aí sobre os jogadores contratados. Tem mais um jogador que fechou com o Vasco da Gama. Trata-se do meia Bruno Nazário. Ele chegou no aeroporto hoje pela manhã, como eu informei a vocês ontem que ele viria ao Rio hoje. Inclusive, vou passar para vocês na tela enquanto eu falo um vídeo publicado pelo companheiro Bruno Braz da UOL Sport, do jogador já correndo ao redor do gramado. O anúncio oficial da contratação do Bruno Nazário deve ser realizado nas próximas horas pelo Vasco da Gama. Beleza? E um outro jogador que também está acertado com o Vasco, questão de tempo agora do Vasco oficializar, é o volante Matheus Barbosa. Realmente, a coisa caminhou, entre ele e o Vasco está tudo certo. O Atlético Goianiense não se opõe em liberar o jogador e ele pertence ao Avaí. A novidade de momento é que, em vez de vir por empréstimo, ele vai tentar a rescisão contratual dele com a equipe havaiana para ele poder vir ao Vasco em definitivo, inclusive com a possibilidade de fazer o contrato por mais de uma temporada. Beleza? Então essas são as atualizações e movimentações do Vasco de mercado. Matheus Barbosa deve rescindir mesmo o contrato com o Avaí e não deve vir por empréstimo, deve vir em definitivo para o Vasco da Gama. E Bruno Nazário já esteve treinando hoje no CT. Eu vou trazer para vocês agora informações importantes a respeito da SAF do Vasco da Gama, beleza? Antes, presta bastante atenção aqui. Tem jogo da Copinha hoje e você pode ganhar uma grana com a vitória do Vasco na Copinha. Quer saber como? A 1xBet é o maior site de apostas do mundo. Você pode fazer a sua aposta lá pela 1xBet. Olha, eu tenho uma novidade muito bacana. Você sabe que fazendo um depósito na 1xBet, me mandando o comprovante, você participa do nosso sorteio de 6 camisas do Vascão. E qual é a novidade agora, Dieguinho? Agora você pode fazer um depósito de qualquer valor. Não tem mais a necessidade de ser um valor de R$25. Qualquer valor que você fizer, você faz o depósito e manda o comprovante aqui pro e-mail do canal e você vai estar participando
participando do nosso sorteio, beleza? E ainda pode pegar esse dinheiro para poder fazer aposta na molecada da Taça São Paulo. E o Vascão deve ganhar o jogo e você ainda vai ganhar dinheiro com isso e ainda participa do nosso sorteio. Olha que maravilha, um depósitozinho aí vai de R$5, você pode concorrer a uma camisa do Vasco e ainda multiplicar esse dinheiro ganhando uma aposta. Vem para a 1xBet. A 1xBet é parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado do vídeo. A 1xBet é o maior site de apostas do mundo. Eles pagam rápido e pagam muito bem. Bom, sobre pré-SAF aí que o Júlio Brandt propôs na última reunião que teve ali com as pessoas da cúpula do Jorge Salgado e alguns beneméritos do clube. O Júlio Brandt decidiu aí propor uma espécie de pré-SAF. O que seria isso? Ele iria ao mercado, iria captar um recurso na casa de 120 milhões de reais aí, porque seriam 20 milhões de euros, para poder socorrer o futebol do Vasco nesse momento, dinheiro para pagamento de salários atrasados e também para o Vasco poder estar fazendo novas contratações. E aí com isso o Vasco faria uma espécie ali de emissão de debêntures já conversíveis em ações. Logo assim a SAF saia do papel, esses investidores ali teriam um percentual da SAF do Vasco. Ou o Vasco teria que pagar em 2023 esse valor recebido por esses investidores. Então basicamente foi isso, seria uma espécie aí de pré-SAF. E para não ficar só nas minhas palavras, eu vou deixar com vocês aí um depoimento que o Júlio Brandt deu em matéria publicada pelo Globoesporte.com agora há pouquinho. Ele trouxe mais detalhes do que seria essa espécie de pré-SAF, lembrando que o Jorge Salgado rejeitou essa proposta. Ele quer seguir tocando a SAF mesmo da maneira como a diretoria do Vasco acha que deve ser realizado. Então essa proposta do Júlio Brandt já foi recusada, mas para vocês entenderem melhor do que se trata, eu vou trazer para vocês um depoimento do Júlio Brandt ao Globoesporte.com. E logo em seguida, eu vou deixar também o grande benemérito do Vasco, Luiz Manuel Fernandes, que inclusive apoiou o Levenciano na última eleição, dando a opinião dele sobre essa situação aí da SAF do Vasco e da pré-SAF. Eles estão botando dinheiro no risco, então tem uma preferência de entrada na SAF, o que não quer dizer que seja uma posição de privilégio. Vamos supor que o Vasco avalie sua SAF em 1,2 bilhão e os caras coloquem 120 milhões, com o clube tendo que pagar isso de volta até 2023. Nesse período, a SAF é constituída. O Vasco tem a possibilidade de pagar os 120 milhões ou converter esse valor em uma porcentagem de participação, e eles poderiam completar o pagamento para chegar no que o clube estiver disposto a vender, para que tenham o controle da SAF. Essa modelagem, grosseiramente falando, é como se o Vasco estivesse fazendo uma emissão de debêntures conversíveis, títulos de dívida. Assim, eu transformaria dívida em equity, que seria uma participação acionária. Isso é um modelo comum no mercado. Essas debêntures conversíveis são emitidas com data de vencimento, e nesse prazo, a empresa tem como opções pagar a dívida ou converter em participação na empresa. Essa decisão não depende de conselho, depende só da diretoria administrativa. O Jorge Salgado acredita que o melhor caminho é a SAF e que vai acontecer em curtíssimo prazo. Eu não acredito, mas torço por isso. E disse que vamos aprovar no conselho. Segundo ele, tão logo fosse aprovada a SAF, ele já teria um valor X acordado para colocar no clube. Nós elaboramos um conjunto de perguntas que deviam ser respondidas pela diretoria, para que pudéssemos avançar na apreciação da proposta. Isso foi tratado na última reunião. A bola está com o presidente. Ele ficou de responder às dúvidas do conselho. O que o presidente apresentou não foi um projeto, foi uma espécie de carta de intenção. Essa é uma discussão muito complexa e estou disposto a participar, porque uma proposta bem desenhada pode ser interessante para o clube. Nos pareceu uma proposta ainda muito embrionária. É preciso toda uma discussão no conselho até amadurecer essa proposta. É um processo demorado que ainda está muito no início. Bom, agora que vocês acabaram de ouvir o Júlio Brandt e o Luiz Manuel Fernandes, para finalizar, eu vou pegar uma opinião de fora. O Globoesporte.com foi entrevistar o jornalista Ilan Simões, que inclusive é o autor do livro Clube Empresa, a respeito dessa proposta de pré-SAF do Júlio Brandt, se isso seria algo possível, e ele respondeu da seguinte maneira: olhando por cima, parece uma ideia interessante se esse grupo tiver acordo muito bem aliado com as lideranças políticas do clube. É uma medida interessante,
porque você vai converter a dívida em participação acionária, que pode ser minoritária, discutida pelo próprio clube até onde poderia ir. A própria lei da SAF já prevê que é possível converter as dívidas da ação em participação acionária. Pelo que dá a entender, o Brant se antecipa às possibilidades de isso ter um problema político no Vasco, que é a associação perder o controle da SAF. Pelo que eu sei, ninguém no clube ainda está falando nesse sentido, como o Cruzeiro e Botafogo fizeram. O Vasco continuaria controlando a SAF, com a possibilidade de ter outros acionistas dentro dessa composição, ainda que o controle seja da associação. Essa pré-SAF seria um empréstimo com acordo pré-estabelecido, que assim que instituída a SAF, o que ainda demora, esses credores teriam a garantia que esse valor seria revertido em ações. Acho que faz sentido, inclusive dentro do contexto político do Vasco. Disse o jornalista Ilan Simões, pesquisador da UERJ e organizador do livro Clube Empresa. Bom, galera, esse assunto de SAF, pré-SAF, vai dar pano pra manga no Vasco esse ano ainda, como eu venho falando. Prepara aí o teu psicológico e também teorias de tudo quanto é lado. De que é uma merda, de que é maravilhoso, é a solução do Vasco, ou de que o Vasco vai falir. Enfim, você vai ouvir história de tudo quanto é tipo e jeito aí. Faça a sua própria análise. Enfim, vamos aguardar aí informações e cena dos próximos capítulos. Então logo eu tenho informações novas a respeito da SAF ou da pré-SAF, que foi recusada por Jorge Salgado, eu trago para vocês aqui no canal, beleza? Chegou até aqui, ó, dá essa moral, deixa o like que ajuda a gente bastante. E claro, se tu for novo por aqui, se inscreve no canal, ativa também o sininho das notificações, porque toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, o YouTube notifica e claro, tu sai daqui muito bem informado, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, qualquer momento de volta, Vasco, tamo junto, valeu, fui!